A lei de abuso de autoridade não é nenhuma novidade para a legislação brasileira ou as autoridades ligadas aos três poderes, que desde 1965 sabem exatamente o que podem e o que não podem fazer no cumprimento da lei, quando o assunto é o exercício de suas funções. A lei foi sancionada pelo então presidente Castelo Branco e previa, entre outras proibições, aos agentes públicos submeter a vexame ou constrangimento qualquer pessoa sob sua guarda ou custódia e não comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão de qualquer pessoa. Mas, apesar disso, após ser aprovada, a lei causou preocupação no meio jurídico e recebeu muitas críticas. A OAB se mostrou favorável ao projeto de lei e defende que todo agente público deve cumprir o que diz a lei. Sendo assim, se a lei diz que não pode haver abusos, então o agente não deve ser contrário a isso. Mas, afinal, por que a lei causou tanta polêmica? Porque muitas situações que você vai observar nesse projeto de lei que serão caracterizados como abuso de autoridade, são situações que já ocorrem no dia a dia e muitas vezes não são observados pelos agentes públicos. Por exemplo, decretações de prisões preventivas sem o mínimo de lastro probatório, investigações que se arrastam indefinidamente no tempo. Essas situações agora, se não forem observadas, elas podem vir a configurar abuso de autoridade. E que fique bem claro que ela é direcionada não só para o Poder Judiciário, não só para a Polícia Judiciária, mas para os agentes públicos como um todo. Poder Legislativo, Poder Executivo, Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas. Joaquim explica que tudo o que está na lei já é praticado pelos agentes públicos e que agora essa obrigação se estende a outros agentes. E é onde andou bem o projeto, porque o projeto original ele se limitava ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. Poderia denotar que seria uma lei com o intento de alguma forma amordaçar o Judiciário, amordaçar o Ministério Público, mas não, ele é para todos os servidores. Quando o projeto fala em agentes públicos, eu estou falando de servidores públicos militares, servidores públicos civis, dos poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, tribunais e conselhos de contas. Alguns pontos chamam a atenção quanto à interpretação, como o prazo legal para o andamento de um processo ou de uma investigação. Um exemplo claro de que prolongar investigações ou atrasar o início da mesma nem sempre quer dizer ato proposital, aconteceu aqui mesmo na região do Xingu. O delegado titular do município de Vitória do Xingu acabou sendo denunciado pelo Ministério Público Estadual, que ofereceu denúncia contra a autoridade policial, afirmando que ele atrasava de forma proposital investigações e deixou de iniciar investigações importantes. Em sua defesa, foi apresentado e comprovado que, além de atuar como delegado e investigador em várias investigações, a autoridade policial ainda precisou lidar com o número excessivo de casos violentos que acabaram surgindo no município, provocados pelo boom populacional causado pela construção da usina hidrelétrica Belo Monte. Estendida imotivadamente. Por exemplo, uma pessoa ela é presa em flagrante pela prática de um crime hediondo, um homicídio, por exemplo. Ele estando preso, o prazo é 30 dias, em regra, para essa investigação ser concluída. Não há justificativa, pelo menos em regra, desse investigado passar 100 dias, a investigação se arrastar por 100 dias, sem que haja uma plausibilidade, uma justificativa. Então, a partir do momento em que esse prazo é descumprido e que fica demonstrada a intenção do agente público em prejudicar ou se beneficiar, prejudicar terceiro ou se beneficiar, aí sim fica configurado o abuso de autoridade, o crime de abuso de autoridade. O advogado explica que os agentes não devem temer a lei, que, segundo ele, garante o cumprimento legal da função. Não, ele apenas determina, ele exige do agente público zelo e cumprimento com prazos. O projeto está nas mãos do presidente da República. Especialistas apontam que ele deve vetar alguns pontos e deixar a cargo do Congresso a derrubada ou não desses vetos. Vamos torcer para que ele sancione. Isso não é uma garantia do advogado, isso é uma garantia da sociedade. Porque hoje, quando você critica o projeto, você se coloca numa posição de espectador, os outros. Mas amanhã você pode ser investigado e amanhã você pode estar sendo objeto de intervenções arbitrárias do Estado.